Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês o livro, tá? O Homem de Fevereiro. A ideia é que a gente use esse espaço para a gente ler e debater. Então, não, assim, quem quiser ler antes, certo, ok, não tem problema. Mas a ideia é realmente que a gente vivencie essa descoberta, né, aqui. Inclusive, eu escolhi o Homem de Fevereiro por alguns motivos. O primeiro é que é um caso clínico. E eu acho que é importante a gente pensar, né, de uma maneira clínica, a hipnose. E o segundo motivo é, eu também não tinha lido esse livro ainda. Então, a ideia é que a gente vá lendo e debatendo ele. Então, eu também estou reservando para mim uma experiência nova, né? Então, eu quis compartilhar isso durante a formação. O problema é que quando tiver uma segunda turma, eu já não sei qual vai ser o livro que eu não li ainda. Então, a gente vai ter que se divertir aí com alguma coisa, né? Então, vamos lá. Não sei se vocês chegaram a abrir o arquivo que eu enviei, né? Mas ele apresenta, aqui é um livro curto, na verdade, ele não é muito extenso. Ele apresenta aqui, ó, expandindo a consciência e identidade em hipnoterapia. Então, esse é o título e o subtítulo, né? Então, o título é O Homem de Fevereiro. E aí é interessante porque ele vai fazer uma alusão já na apresentação sobre algumas referências de casos clínicos na história, né, da própria psicanálise, que a gente tem o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, né? Então, o Homem de Fevereiro é o nome dado a um caso clínico do Erickson, e aí ele resolveu trabalhar com esse subtítulo, expandindo a consciência e identidade em hipnoterapia. Isso me chamou muita atenção, porque a consciência é um elemento importante, mas principalmente essa questão da identidade. A capa está aqui, né? Lembrem-se que esse livro, essa é uma imagem do próprio Erickson, né? E esse livro foi escrito pelo Erickson e pelo Ernest Rossi, né? Então, o Minha Voz Irá Contigo é escrito pelo Sidney Rosen, que é outro autor que fala do Erickson, e aqui é o Ernest Rossi, que inclusive eu não conheço o Rossi pessoalmente, mas eu tenho uma pessoa que eu considero como amigo, um conhecido, que estudou com o Rossi, né, que visitou o Rossi na casa dele, e eu já falei para vocês dele que foi o Rodrigo Riso. Né? Então, o Rodrigo, ele teve contato direto com o Rossi, né? Então, é bem interessante, porque eu acho, inclusive, que o Rossi ainda é vivo, e a gente ainda tem essa linha direta com o Erickson hoje em dia, né, de alguma forma. A edição que eu compartilhei com vocês é de 2003, né, a tradução, no caso, e, e aí então é bem recente, na verdade, mas o livro é de 1989. Eu tinha 2 anos quando o livro foi publicado. Então, o livro é de 89, mas a tradução só foi feita agora em 2003. Então, vejam que o Brasil se interessa há pouquíssimo tempo, né, sobre hipnose ericksoniana, enfim. Então, é tudo muito recente, assim, né, que a gente tem acesso. Foi traduzido e publicado por uma editora de São Paulo, né? Pelo menos essa edição que eu compartilhei com vocês. E aqui eu sempre gosto de, eu não sei como vocês costumam ler livro, mas eu sempre gosto de parar um pouco no sumário para entender o que é que a gente tem pela frente. Então eu tenho uma apresentação e um prefácio, que muito provavelmente essa noite a gente vai ficar por aqui entre a apresentação, prefácio e no máximo a introdução. E aí eu tenho uma sessão 1, parte 1, que fala de abordagens à hipnose terapêutica, sessão 1 ainda, só que parte 2, criação da identidade do homem de fevereiro, sessão 3, múltiplos níveis de comunicação e existência, isso aqui é algo que o Erickson usava muito, então eu já imagino o que é que vem, né, para a gente, eu acho que esse capítulo vai ser um elemento muito importante. Sessão 3, evocando a utilização evocando e utilizando processos psicodinâmicos. E seção 4, trabalho terapêutico ativo durante o estado de transe. Aí vem a bibliografia e os participantes das sessões e dos comentários. Como eu disse a vocês, eu ainda não li esse livro,
Mas eu imagino que esses participantes sejam estudantes do Erickson, que vez ou outra ele convidava para acompanhar as atividades dele, né? Então é possível que aqui sejam comentários dos participantes dessas sessões, tá bom? Lembre-se que em qualquer momento vocês podem aí ativar o microfone ou falar no chat, que a gente vai debatendo. Você vai poder aproveitar nosso tempo. Eu vou começar aqui a leitura. Então, a ideia da apresentação, a apresentação foi escrita pelo editor, né? Então, isso aqui é uma apresentação do editor, e ele diz assim, ó, Freud escolheu o homem e os ratos, né, que seria o homem dos ratos, para descrever o tratamento de um caso de psicose obsessiva. O Homem dos Ratos é aquele caso clássico do Freud que ele tinha medo, ele tinha ouvido falar que existia uma tortura em que colocavam um balde com ratos para torturar a pessoa no ânus da pessoa, e os ratos eles entravam e matavam a pessoa assim, né? E aí quando ele soube desse tipo de tortura, ele começou a fantasiar sobre isso, imaginar que isso ia acontecer com ele, mesmo sem ele ser um prisioneiro ou um procurado. Então Freud foi descrevendo essa coisa da psicose obsessiva ou da neurose obsessiva, porque enfim, isso o editor apresentou assim como psicose obsessiva, mas o que ele quer dizer aqui, ele pegou um caso clínico e apresentou um tipo de base da sua teoria. O caso Dora, para ilustrar uma forma de se curar uma fobia. O caso Ana O, que é o primeiro, né, que é o da Berta Pappenheim, para demonstrar os padrões de histeria. E há quem diga com certa razão que Freud ganhou a psicanálise de presente dos seus clientes. É bem forte esse comentário, né? Porque inclusive algumas pessoas falam isso, né? Que o Freud, ele, na verdade, ele extraiu ali dos seus analisandos a psicanálise, o que em partes é verdade. Com Erickson ocorreu algo muito semelhante. Ele teve uma vivência clínica extraordinária e também teve seus casos clínicos favoritos que, uma vez ou outra, ele pensava e citava com carinho durante os seus seminários didáticos. O Homem de Fevereiro é um desses casos. Erickson fazia muitos seminários didáticos, mas aí alguns deles, os últimos, para ser mais específico, um dos últimos foi registrado e transcrito, e isso virou um livro, né, que se chama Seminários Didáticos de Milton Erickson, escrito pelo Zweig. O Homem de Fevereiro é um desses casos. Ele mostra Erickson no melhor de sua forma, fazendo hipnoterapia nos idos de 1945. Lembrem, como Erickson morre em 1980, em 1945 ele estava ali talvez no ponto alto de produtividade, né? No que diz respeito, assim, de produtividade no sentido de atendimento, de estudo, né? Essa é uma linha, né? Essa é uma data importante, né? Sem contar que 1945 era uma data importante também para o mundo, né? A gente estava ali num processo ali da guerra, né? Acho que já a Segunda Guerra Mundial, eu não sou muito bom de história, mas acho que já a Segunda Guerra Mundial. E acho que já fechando, né? Não sei, encerrando, né? Saindo da Segunda Guerra Mundial. E foi enriquecido e tornado mais belo com a reconstituição feita pelo fabuloso Ernest Rossi, em colaboração com o próprio Erickson, apenas em 1979, um pouco antes de sua morte, em 27 de março de 80. Então, só para ficar claro, o Erickson atendeu o Homem de Fevereiro ali em 1945, e Erickson sempre falava do caso, até que em 79 o Rossi chegou para ele e falou assim, Erickson, toda vez que tu fala desse caso, tu muda um pouco. Né? Porque toda vez que você conta um conto, aumenta um ponto, né? Tem essa história. Então, vamos fazer o seguinte, resgate suas anotações e vamos escrever um livro sobre isso. Pronto. Então, o atendimento foi em 45 e só em 79, né? Assim, muitos anos depois, é que o Rossi senta com o Erickson e escrevem esse livro. E nem publicam em 79, né? Porque vejam aqui, anteriormente a data de publicação é 10 anos depois, né? Então ainda é muito
é minerar mesmo. Se você quer entender Erickson, a gente tem que ir minerando mesmo o que tem publicado, né? Mas vamos lá, então. O Homem de Fevereiro é simplesmente fascinante e consegue ser completamente científico sem ser cansativo. Ao contrário, ele é profundo, mas é leve. É intenso, mas é entusiasmado. É sério, mas é alegre. É otimista e crivado de intervenções bem-humoradas que emocionam e frequentemente provocam os risos do leitor. Basicamente era como Erickson trabalhava, né? Então ele trabalhava de uma maneira profunda, só que com leveza, intenso, só que com entusiasmo, sério, mais alegre, otimista, né? E cheio de intervenções bem-humoradas. Então, basicamente, era o trabalho do Erickson, né? Um caso que retrata bem o que o Erickson fazia. Estamos vivendo um momento histórico particularmente interessante para a evolução das psicoterapias. Talvez esse livro pudesse ter sido escrito, essa frase tivesse sido escrita em 2020, né? Porque é bem curioso como se encaixa, né? Estamos vivendo um momento histórico particularmente interessante para a evolução das psicoterapias. Um instante em que Milton Erickson começa a ser progressivamente redescoberto e reavaliado. Há cada vez mais interesse pelo seu trabalho em todo o mundo. Mas por que razão há esse interesse crescente pela hipnose e pelos métodos de Erickson? Talvez porque o mundo esteja precisando de respostas objetivas e de um alento que ele traz alegremente, sério e complexamente simples. Sem dúvida, este livro vai preencher uma lacuna enorme na bibliografia sobre hipnose e trazer muitas respostas e muitas questões novas, mas em qualquer uma dessas situações vai proporcionar o crescimento pessoal e incentivar novas buscas para o leitor, que sentirá isso assim que começar a leitura. Essa é a minha proposta, inclusive, com esse livro, que a gente consiga sentir essa ideia de buscar, né, novas coisas, novas leituras, como também visando o nosso crescimento pessoal. Só mais um detalhe, na minha forma de entender o Erickson, e talvez isso seja uma das coisas que eu procuro absorver na minha clínica, é como que o Erickson conseguia, aparentemente de uma maneira tão trivial, levar o sujeito para pontos tão importantes, né, da vida dele, assim, e elementos tão profundos, mesmo de uma forma leve. Eu gostei muito da forma com que o editor comenta isso, principalmente nesse parágrafo anterior, né? Mas aí o editor é só um comentarista, então vamos ver o que o próprio Rosen falou, né? Veja, o Sidney Rosen prefaciou o livro. Lembrem, não é o autor, tá? O autor é Ernest Rossi. Quem foi o Sidney Rosen? Foi o autor do livro Minha Voz Irá Contigo. Né? Então é um parceiro aí do Erickson e do Rossi. Então o Rosen, o autor do livro Minha Voz Irá Contigo, escreveu o prefácio desse livro. Então vamos ver o que é que o Rosen falou, né, nesse prefácio. Como é bom ouvir a voz de Erickson novamente e a de nosso guia Ernest Rossi, que após mais de 15 anos estudando e praticando a abordagem de Erickson, traz-nos sua compreensão, permitindo-nos testemunhar o processo pelo qual alcançou-a. Como nos seus livros anteriores com Erickson, Rossi não se interpõe entre Erickson e o leitor. Ele apresenta uma transcrição que nos permite observar verdadeiramente Erickson trabalhando em 1945. Assim, modestamente, age como um aluno questionador, encorajando Erickson a explicar o pressuposto de suas intervenções terapêuticas. Eles, Erickson e Rossi, discutem ainda muitos outros assuntos interessantes, como a natureza da terapia, a natureza humana, o desenvolvimento da consciência e até mesmo a evolução da gíria e dos palavrões, entre aspas. O que acontece no Terapia Sob Medida do Zweig, que a Teresa Robbins traduz, né? Traduz não, perdão, transcreve o workshop, é basicamente o que acontece aqui. O Rossi, ele transcreve as sessões com o Homem de Fevereiro. Muito provavelmente elas foram gravadas, como eu disse a vocês, eu ainda não sei porque não li esse livro, então eu imagino que elas tenham sido gravadas,
E aí o Rossi resolveu transcrever e debater com o Erickson. Por que é que você falou isso? Por que é que você fez isso? Né? Por que é que você foi por esse caminho? Então, é um livro importante porque não só traz o que o Erickson fez em essência, como também procurou esmiuçar cada ação dele, né? O seminário didático de Milton Erickson, escrito pelo Zweig, é nesse formato também. O Zweig transcreve e no final ele debate com o Erickson algumas coisas, né? Talvez por Erickson, um ano antes de sua morte, estar pronto a explicar-se mais do que o fizera anteriormente, Rossi estivesse apto a obter respostas quase diretas para algumas de suas perguntas, ao invés daquelas metafóricas que Erickson parecia preferir. Lembrem-se, Erickson dificilmente respondia sim ou não a uma pergunta. Né? Então, se a esposa dele perguntasse: você vai almoçar agora? Ele olharia no relógio e diria: meio-dia é o horário que eu costumo almoçar. Então, já talvez o Erickson tivesse, né, já cansado mesmo, doente, tivesse mais apto, mais aberto a responder de uma forma mais direta, até para deixar uma continuidade do trabalho dele também, ou das coisas que ele fez. Né? Então, ele aqui, provavelmente, ele deu respostas mais diretas ao Rossi. Né? Certamente essas respostas de guru estimularam o pensamento e crescimento de centenas de alunos seus. Porém, nós preferimos formulações mais simples, fáceis de serem compreendidas. Aí eu vou fazer um link aqui, porque eu sei que a maioria de vocês também estuda psicanálise, né? Isso também aconteceu com Jung, tá? Jung escreveu toda a obra dele e perto dele morrer, ele recebe, alguns anos antes dele morrer, ele recebe um convite para escrever um livro que fosse com a linguagem mais acessível para o público em geral, e o Jung diz assim, não, eu não gosto dessa ideia, as pessoas não vão me entender. E aí ele não escreve. Mas aí, alguns anos depois, a pessoa repete o convite, e Jung tem um sonho, Jung valorizava muito o sonho, tem um sonho em que ele falava para uma audiência de mais de 500 pessoas. E ele entende esse sonho como sendo uma autorização do inconsciente dele para escrever um livro mais popular. E aí nasce o livro, que talvez seja de mais fácil leitura do Jung, que se chama O Homem e seus Símbolos. Né? Esse livro, então, é o último livro escrito por Jung, apesar de que não é um livro só dele. Ele decide que, já que ele vai falar para um público em geral, ele escolhe ali 4 ou 5 alunos dele, 4, se não me falhar a memória, repassa temas para eles e eles escrevem artigos. O Jung faz a introdução desse livro, introdução assim, o primeiro texto é o dele, um texto longo de mais de 100 páginas, e aí depois é que vem os textos dos alunos dele, né, dos que ele escolheu para compor o livro. Mas me parece que esse movimento do Erickson no final da vida é muito semelhante também ao que o Jung fez. Bom, então vou agora escrever uma obra de uma maneira mais fácil de ser compreendido, que é exatamente o que esse livro se propõe, O Homem de Fevereiro, no caso do Erickson. Né? Como está? E até agora, pessoal, está tranquilo? Assim, eu estou falando, mas está tudo certo, né? Ninguém dormiu, não. Sei se você já mexeu ali no olho. Então, vamos lá. Margaret Mead, né, chegou a escrever sobre os apelos que ela e outros alunos de Erickson faziam por demonstrações mais simples e mais repetitivas. Rossi, paciente e persistentemente, obteve explanações mais claras e simples que ajudam-nos a entender a essência do trabalho de Erickson. Podemos ver neste livro quanto o trabalho de Erickson teve ao preparar sua paciente para a mudança. De novo, podemos ver neste livro o quanto de trabalho Erickson teve ao preparar sua paciente para a mudança. E ainda que às vezes o tenha feito de forma brincalhona e inesperada, jogando com palavras, fazendo-a escrever com ambas as mãos ao mesmo tempo, e levando-a a concordar antecipadamente que seria curada,
é evidente que ela sentiu que tal preparação era essencial. E mais, Erickson estava bem afinado com a relação terapêutica, mantendo em tom de desafio e confiança. Como Rossi apontou, ele estava interessado principalmente em encorajar e estimular os processos que permitiriam a mudança do paciente. A procura do insight era apenas um desses processos, talvez um dos menos importantes. Quando observamos Erickson guiando sua paciente além dos insights e conexões com o passado, podemos de fato supor que isso era feito, em grande parte, como resposta à convicção dela de que antes de se curar seria necessário entender o passado. Erickson nos diria: é o paciente que realiza o trabalho. Tudo que o terapeuta faz é proporcionar condições nas quais esse trabalho possa ser feito. Então, Erickson entendia que a solução da questão estava no inconsciente do sujeito que estava ali na frente dele. E que o trabalho dele era abrir caminho para que a mente consciente chegasse a essa solução. É como se fosse assim, como se dentro de mim existissem vários átomos, um que está diretamente relacionado à produção daquela dor, daquele sintoma, daquela doença, daquela fobia, seja do que for, e outro átomo que sabe resolver aquilo. Mas que eu só sei visitar um átomo, aquele que sabe criar o conflito, que sabe criar a dor. E que o trabalho da hipnose, ou da terapia de maneira geral, nada mais seria do que abrir uma trilha para esse outro átomo que é capaz de entender melhor, até mesmo de resolver, entre aspas, né, de lidar, de despertar recursos para lidar com aquela situação. Por que é que eu coloco resolver entre aspas? Porque tem situações que não são que não são resolvidas, não são fechadas. Assim, por exemplo, um trauma de infância, né? Não precisa ir lá e resolver algo. Às vezes a gente precisa encaixar melhor a dinâmica, entender algumas coisas. Só que isso tudo, a resposta está dentro da pessoa. Por isso que o Erickson não trabalha com a ideia de ter uma receita de bolo. Aí eu volto para o Jung de novo, né? O Jung defendia que, assim como ele criou a psicologia analítica que se distanciou da psicanálise, o Jung chega a falar em uma frase de que talvez um bom terapeuta fosse aquele que fosse capaz de criar toda uma teoria, uma abordagem para lidar com cada paciente diferente. Olha só o desafio que o Jung nos lança, né? Assim como o Freud criou a psicanálise e o Jung criou a psicologia analítica, o Jung propõe que a gente criasse uma nova teoria, uma nova abordagem, uma nova ciência, se assim quisermos chamar, para cada pessoa que a gente atendesse. Né? E aí me remete ao Erickson, a lógica da terapia feita sob medida, que é algo que o Zweig percebeu, né? Que o Erickson fazia tudo de uma maneira muito personalizada. Então, mesmo que você chegasse para mim com medo de barata e daqui a 30 minutos eu atendesse uma outra pessoa com medo de barata que mora dentro da sua casa, que vocês nasceram juntos, que convivem há não sei quanto tempo, o Erickson usaria estratégias diferentes para lidar com aquilo, né? Porque ele acredita que cada ser humano é um universo e tem suas formas e suas enfim, tem seus recursos e tal e tal. Né? Ô, Adam, mas não existem aqueles padrões que a gente aprendeu. E a partir deles, a ideia que eu não sei se eu vou conseguir explicar. Aqueles padrões que a gente aprendeu, que eu não estou me recordando. Aí você, para entrar em conexão com o paciente, você utilizava daqueles padrões. Do Então, Zag, né? não tem uma. Porque. E também a gente ia aprender os padrões de linguagem de Erickson, que ele utilizava na comunicação. Eu já vejo a psicanálise, ela é feita mais de individual, porque a psicanálise é uma técnica só, e o resultado você não sabe o que vai acontecer. E
E o resultado não, e pelo que eu percebo da hipnose é algo mais direcionado, assim, o resultado é tipo um tratamento, entre aspas, faz um diagnóstico e tem um tratamento. Não sei se eu estou errada. E já na psicanálise existe não existe isso. É cada pessoa, apesar de ter toda a teoria por trás, mas você vai analisar a pessoa de forma individual, a Uhum. história de cada um. Veja só, aqueles padrões são formas de você acessar a pessoa e levar ela para algum outro lugar, né? Não necessariamente padrões de resolução de questões, né? É como despertar a questão inconsciente, né? Como despertar recursos de maneira inconsciente, e para isso é importante que a gente acesse essa mente inconsciente, né? Então, os padrões são uma forma que o Zweig organizou, na verdade isso é do Zweig, né? E os padrões de linguagem ericksoniana é do Bentley e do Grinder, né? Então foram os autores que estudaram Erickson que descobriram padrões da gente estabelecer essa comunicação com a mente inconsciente. Só que tem um detalhe, quando você fala assim, a hipnose me parece que ela tem mais um foco, como se fosse, né, um tratamento específico. Aí eu concordo. A análise é você se lançar num navio sem saber aonde ele vai chegar, nem por que mares ele vai transitar, nem aí eu concordo completamente. A hipnose ela é feita de alguns focos que a gente vai trabalhando ainda que esses focos possam ir crescendo e se ampliando, enfim, né? Os focos podem ir mudando, inclusive, ao longo do processo, eu concordo. É só importante deixar claro que quando a gente fala do da de personalizar o tratamento, quando eu olho para alguém como analista, e aí eu estou me colocando como analista clássico, a primeira diferença que eu tenho que fazer é se ele é neurótico ou psicótico, porque se eu for clássico, psicótico não é analisável. Então, o Erickson, ele não, ele ouvia a pessoa, ele entrava em contato com a pessoa sem procurar encaixar essa pessoa em lugar nenhum. Ele estava interessado pela forma com que a pessoa falava, pelas coisas que trazia, pelo material que ela apresentava. Então, é personalizável nesse sentido, né, de que eu vou entender a linguagem da pessoa, eu vou entrar no mundo da pessoa. Não existem bloquinhos que eu vou encaixando essa pessoa para entender ela à luz de uma teoria. Entende? A diferença seria essa, assim, o analista, por mais que a ideia seja analisar a pessoa, né? E aí eu concordo que ele é muito individual, mas a psicanálise é porque é um desafio, né, para mim explicar, porque eu não sou um analista clássico, mas, por exemplo, você debater com um analista um pouco mais clássico, ele vai inclusive dar nomes aos casos dele. Ah, porque aquele neurótico obsessivo? Ah, porque aquele narcisista? Né? Então, a psicanálise passa também muito por esse viés, né? Inclusive a própria técnica, né? Sim, se você não fala livremente todas as sessões, eu vou ficar em silêncio e vou aguardar. E se você não, da associação livre, né? E se você não livre associar, eu vou dizer, ok, próxima semana, nesse mesmo horário, nos encontramos aqui. Né? E então seria essa lógica do personalizável, né? É porque a estrutura clínica, né, eu não sei nem se o nome é estrutura clínica, mas a estrutura psíquica, ela tem ela segue, ela tem, de acordo com Lacan também, não é só a clássica, não. Uhum. Lacan ele disse que tem essas estruturas também, concorda com ele, e eu acho que foi Freud que trouxe isso, Adam. Aí, assim, essas estruturas para a psicanálise não é como um diagnóstico médico na psiquiatria, não é isso? Que Uhum. o diagnóstico da psiquiatria serve para que você determine o tratamento
qual é a medicação. Então, na psicanálise, é apenas para você entender a estrutura de funcionamento psíquico da pessoa. Mas o que vai importar é a história individual de cada um. Então, assim, mas eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer com essa questão de ser indivíduo. Eu acho que Erickson trouxe isso da psicanálise, porque eu acho que ele tem um conhecimento de psicanálise. Não tem? Tem sim. Tem. Eu acho que era isso que eu queria dizer, que ele trouxe isso da psicanálise. A principal diferença seria a técnica só. Freud, ele estudou muito hipnose. Tem um monte de texto dele inicial que era só de hipnose, né? E ele estudou aquele pessoal logo do começo. São dois, não eram três. Eram três que tinha na época dele, bem famoso. E ele traduziu não sei quantos para o alemão, estudou, foi fazer clínica, foi observar. Sim, Charcot. Mas pode seguir. Eu acho que eu estou entendendo o que você quer colocar. Principalmente, mas foi importante a pontuação, Carlota, principalmente a técnica. A técnica do Erickson é completamente personalizável. A técnica da psicanálise ela é menos flexível, né? Principalmente a técnica que seria essa diferença. Mas no sentido de entender o ser humano como alguém único, aí eu concordo contigo que, de fato, assim, a psicanálise, por mais que se desdobre nessas classificações, ela entende que a análise é a análise do sujeito, né? Da pessoa que está ali na frente dela. E principalmente, como você mencionou, principalmente Lacan vai reforçar muito isso, assim, porque inclusive era uma das divergências que Lacan tinha com a IPA, né, era sobre isso, porque ele estava vendo que estavam criando um método muito padronizado para a psicanálise e ele achava que não deveria ser feita assim, né? Então ele achava que deveria ser feito de uma maneira mais livre, entre aspas, no sentido de que o analista tivesse mais flexibilidade com relação à técnica, inclusive, né? Então, a principal diferença seria essa, porque o Erickson ele faria uma técnica personalizada para cada pessoa, né? E aí aqueles padrões, pessoa mais introspectiva, mais extrovertida, pessoa mais que se comunica mais visualmente, sinestesicamente, auditivamente, que isso está lá no primeiro módulo já, né, do material que eu passei para vocês, seriam formas da gente só entender por que portas seriam mais fáceis da gente entrar na dinâmica da pessoa. Qual é a linguagem que a gente falaria? Vamos voltar aqui, né? Então, Erickson nos diria, é o paciente quem realiza o trabalho. Tudo que o terapeuta faz é proporcionar condições nas quais esse trabalho possa ser feito. Que aí também, se a ideia é encontrar pontos com a psicanálise, eu também acho isso muito próximo da psicanálise, né? Erickson trabalhava inteira e cuidadosamente a fim de proporcionar tais condições. Ele explorava e utilizava todos os elementos imagináveis da comunicação e educação a fim de fazê-lo. Enfatizava, por exemplo, a importância de se utilizar o poder evocador e os últimos sentidos das palavras, das suas e das do paciente. Um bom exemplo desse respeito pelas palavras é visto quando ele percebe na escrita automática da paciente que ela havia escrito uma palavra que tanto podia ser lida como vivendo, dando ou mergulho. Aí tem um asterisco aqui, que em inglês seria living, giving e diving, né? Que aí é parecido à escrita, né? Erickson, essa história da escrita automática era uma técnica que o Erickson usava muito, né? A gente vai entender, a pessoa em transe, ele colocava um papel, caneta na mão da pessoa e dizia assim, deixe que sua mão se movimente livremente. E aí ele continuava trabalhando, né? Falando outras coisas para o paciente, enquanto que a mão estava lá na cabeça do paciente, ele nem sentia às vezes a mão se movimentando, ou sentia, mas não percebia que estava fazendo
rabiscos ou até mesmo escrevendo, né? Erickson usa essa observação como uma base para organizar a terapia ao redor da fobia da paciente em nadar, com a crença de que, quando esta fobia estiver superada, ela, a paciente, também estará mais livre para viver, dedicar e estará livre da depressão. Que aí é o que, né, ele faz esse comentário com vivendo, dando e mergulho, né, que em inglês living, giving e diving. Então, as palavras, se você reparar, living, giving, diving, só muda a primeira letra, ó, L, G ou D, né? O resto é igualzinho. Então, é essa brincadeira com essas palavras que o Erickson usa. Tá? Alguns leitores podem sentir que ele foi arbitrário na interpretação desta ou de outras palavras. De fato, Rossi, ele próprio, num ponto, acusa-o de fazer inferências. Porém, permanecemos impressionados pela sua atenção diligente para cada expressão da paciente, como também para cada uma de suas, no caso dele, comunicações. O Erickson era um exímio comunicador, isso é muito importante deixar claro para vocês, que talvez a ferramenta mais importante do Erickson era como ele se comunicava. Então, ele cuidava muito de cada coisa que ele falava, de cada gesto que ele fazia, para evitar que gerasse uma interpretação diferente do que ele esperava. Então, se ele se aproximasse da pessoa, ele esperava uma interpretação. Se ele se afastasse da pessoa, ele esperava uma interpretação. Se ele falava uma palavra que fosse forte ou que fosse agressiva, ele esperava uma interpretação. Né? Então, ele era um exímio comunicador. Ele cuidava muito do que ele ia falar, em que momento ele ia falar, enquanto ele estava ali em comunicação. Por isso que, aí eu vou voltar um pouco para o módulo 1, tem uma das aulas que eu falo para vocês sobre rapport e conexão profunda. E, às vezes, quando a gente está começando esse exercício com outras pessoas, na nossa necessidade, no nosso alvoroço de preencher espaços, a gente quer estabelecer rapport e começar a falar e esperar que alguma coisa faça sentido. Mas, às vezes, ir checando nesse rapport com a pessoa e não escolhendo num processo técnico, mas ir percebendo que palavras me passam pela cabeça e que palavras eu vou entregar naquele exercício, naquele transe, naquela metáfora, é um exercício importante para a gente que quer trabalhar com hipnose ericksoniana. Tá? Vamos lá. Testemunhamos, além do cuidadoso uso de palavras, muitas formas de sugestão indireta. Isso é outro elemento importante para o Erickson. Sugestões formuladas como perguntas, por exemplo. Eu falei isso, acho que Carlota já assistiu, né, o vídeo do Minha Voz Irá Contigo, acho que foi no último, que eu disse isso, assim, quando eu quero que a pessoa fale sobre uma experiência que ela teve na infância, e eu sei que se eu abordar ela diretamente com uma pergunta, ela vai se esquivar ou não vai se sentir confortável. Então, o que eu faço? Eu comento sobre a infância de alguém, de algum paciente ou de um amigo meu, e aí eu comento até brincando, conto uma piada sobre aquilo, entre aspas, não é uma piada de diversão não, viu? Assim, algo que seja hilário, assim, tipo, eu me lembro, eu estava com uma paciente e eu queria conversar, queria que ela falasse sobre como foi o processo dela descobrir a sexualidade na adolescência. Isso é um caso real agora, de 2 semanas atrás. E aí eu fui e percebi que se eu abordasse ela diretamente, muito provavelmente ela não falaria, ou diria que foi tranquilo, porque ela tem esse padrão de responder de maneira muito objetiva. E aí eu fui contar para ela que eu tinha 3 amigas na minha adolescência, isso é verdade, né? Que elas namoravam um ursinho de pelúcia. Então, elas 3 namoravam o mesmo ursinho de pelúcia, né? E aí elas brigaram entre elas por esse ursinho de pelúcia, porque era namorado de um, ao mesmo tempo que era namorado da outra, que era namorado da outra.
e ele passava uma semana na casa de cada uma. Então, uma semana estava na casa de uma semana estava na casa da outra. E elas descobriram a sexualidade com esse ursinho de pelúcia, passando em partes do corpo, estimulando partes do corpo, namorando esse ursinho de pelúcia. E descobriram também como era, né, dividir casos amorosos em triângulos amorosos. E aí eu contei essa história, e aí ela riu, e aí ela olhou para mim e disse assim: já que você está falando nesse ursinho, né? Quando eu tinha mais ou menos 12, 13, 14 anos, a gente fazia, eu e um grupo de amigos, a gente desfilava fazendo striptease em casa, né? Então, eu tinha uma intenção quando eu contei essa história. Eu queria que ela falasse sobre as descobertas sexuais dela na época da adolescência, né? Então, eu falo isso de uma maneira que eu brinco, eu capturo a atenção dela, porque também se ela não estiver prestando atenção não vai servir de nada. Eu capturo a atenção dela, ela acha graça e deixa emergir essa informação que para o processo terapêutico é importante, né? Então, Adão, são coisas que o Erickson faz que eu acho que a gente pode aprender. Ou então, deixa eu te perguntar uma coisa, mas aí no caso, para você introduzir uma historinha dessa do ursinho, né, das meninas, tem que ter um gancho, não tem? Tem que entrar de alguma forma. Como é que se abre esse gancho? Porque assim, de depende repente muito. você... Pois é uma coisa muito, muito, muito subjetiva, é muito complicado. Eu acho que o Erickson era mais doido que nós todos Eu juntos. já ia dizer, você fica com a cara de doido, né? Isso é inegável, assim. Inclusive, nessa situação, por isso que eu ri quando você perguntou, porque nessa situação a gente estava falando sobre a irmã dela que está morando na cidade vizinha, e eu comecei a conversar sobre isso porque eu percebi que ela estava numa postura de evitar as questões que eu estava direcionando para ela. Então, ela estava querendo falar de coisas cotidianas para não falar sobre ela mesma, né? Ah, porque minha irmã está morando em outra cidade, porque não sei o que, não sei o que. E eu vi que seria uma hora de sessão perdida ali, que ela estava só procurando formas de desviar. E aí eu literalmente cortei ela contando essa história. Né? Então, é muito provavelmente ela ficou pensando assim, meu Deus, Adamo não tem juízo mesmo, né? Mas esse é um pensamento da mente consciente, da mente racional. Quem avalia, quem julga, quem chama o outro de doido é a mente racional. A mente inconsciente dela se associou tanto ao que eu estava dizendo que ela veio com a própria história depois, né? A história dela, de É, vida dela. e Aí, tudo isso também Adam, depende do rapó, né? E isso era isso que eu ia dizer. O ponto importante é esse, né? De quanto de sintonia você desenvolveu, de quanto Uhum. de conexão você desenvolveu. nesse caso aí, Obrigada. nesse caso, Adam, você não usou, não precisou usar do transe, não, né? E foi só. Formal, não. Transiformal, não. Mas, E Carlota, você estava usando psicanálise, não. Estava não. só na. Não, você Só com estava Erickson. só. É. Porque, Certo. veja, por que Você é que ia eu digo... você ia direcionar esse atendimento só para a hipnose? Não, Não, é um como? acompanhamento terapêutico que eu faço. Não, Sim. não, essa pessoa está comigo já há algum tempo, inclusive. Mas o que eu ia te falar é assim, quando ela me traz uma questão, ela estava num processo, numa crise depressiva, inclusive. Então, sim, eu tinha um foco, né? Se a pergunta é essa, né, da psicanálise, eu tinha um foco. E aí eu elaboro esse questionamento com foco. Agora, quando eu te falo do transe informal, é assim, ó. Por que é que é um transe informal? Porque enquanto eu estou contando a história do ursinho, eu estou checando as reações dela. Porque se eu percebo que ela não está... Lembra da constelação hipnótica lá do primeiro módulo? Se eu percebo que ela não está atenta, se eu percebo que não há relaxamento muscular, se eu percebo que não há fixação do olhar, não adianta eu ficar falando do ursinho, porque vai ser só perda de tempo.
Então, eu tenho que fechar minha história rapidamente, porque não foi o caminho adequado, né? Mas se eu começo a falar do ursinho e eu percebo que ela se acomoda melhor na cadeira, que ela respira de uma maneira diferente, que a semblante dela vai mudando, opa, então eu estou capturando a atenção dela. Então é um transe, mas é um transe informal, né? E então teria essa diferença. Foi até bom a questão para a gente diferenciar isso de novo, né? Então, transe formal feche seus olhos, relaxe os músculos da face, os músculos da... Né? Isso é um transe formal. Não, eu não fiz um transe formal com ela, mas ela estava em transe, né? Ela estava tão em transe que ela aceitou meu convite, meu comando de fale sobre sua descoberta da sexualidade. O comando era esse. Mas se eu tivesse fechado os olhos, relaxado e ter dito, me conte como é, talvez o efeito não fosse o mesmo, né? Talvez ela racionalizasse, eu não conseguisse falar. Então, o comando que eu tinha por trás era isso. Me fale da tua descoberta, da tua sexualidade na adolescência. Essa era a instrução que eu precisava naquele momento. E, na verdade, eu acho que a gente vai continuar ainda voltando a esse ponto, porque ela me falou dessa experiência, mas a gente ainda não tocou no elemento fundamental, né, dessa questão da sexualidade. Então, é como se ela tivesse se apresentando ainda para o processo terapêutico, né? Bom, um medo que eu tinha era que uma hora fosse curto, mas vamos só ler aqui, né, mais um ou dois parágrafos para a gente fechar, porque a ideia não é ficar muito cansativo mesmo não, mesmo que a gente demore um pouco mais do que o previsto para fazer a leitura toda do livro. E também a gente pode reformar o método, tá? Se depois a gente perceber que é melhor a gente ler antes e só debater, a gente também reforma o método. Testemunhamos, além do cuidadoso uso de palavras, muitas formas de sugestão indireta. Esse é um ponto fundamental para o trabalho do Erikson. Sugestões formuladas como perguntas, por exemplo. Enquanto fazia essa manipulação, entre aspas, Erikson constantemente estava pedindo permissão à paciente para intervir e estava sempre pronto a mudar suas intervenções de acordo com as reações dela. Acabei de falar isso, né? Então, se eu entro com uma intervenção e eu percebo que ela não reagiu como eu esperava, eu mudo, né? É o caminho que eu vou usar. Dessa forma, ele demonstrava o respeito que caracterizava a sua forma de lidar com os pacientes. De fato, devemos comentar nesse ponto que, apesar do muito do que foi escrito sobre as técnicas ericksonianas, enfatizar o brilhantismo e sinceridade do terapeuta, quando observamos o próprio Erikson trabalhando, ficamos mais impressionados pela presença e criatividade únicas de seus pacientes. O que o Rosen quer dizer com isso? Ele quer dizer que, assim como Erikson estava completamente presente e era extremamente criativo, ele também fazia com que os pacientes estivessem nesse nível, né? Então, quando a pessoa vai para o processo terapêutico e se sente lá desconectada, ou fica olhando o tempo passar, ou sabe exatamente quantos minutos se passaram e já está pensando no próximo compromisso, a capacidade de produzir algo para ele mesmo é mais baixa, porque ele está ali como uma forma de, bom, enfim, por N motivos, mas ele está ali com uma atividade racional e consciente. Quando ele se envolve, quando ele se compromete, quando ele está presente na sessão, quando ele está criativo na sessão, a probabilidade dele entender os processos e até mesmo de aliviar é muito maior. Então, o que o Erikson fazia era desenvolver esse estado de presença e de criatividade nos pacientes. Então, o Rosen, ele coloca aqui que não era só o Erikson que era brilhante, não eram as intervenções que o Erikson fazia que eram brilhantes, mas a capacidade dele de manter o paciente de uma forma presente e criativa durante a sessão, né? E dali era que as coisas brilhantes surgiam.
Eu acho isso muito legal, assim, porque se a gente quer entender o que é que o Erickson fazia, a gente começa a tirar a cortina, né, com esses comentários de quem viu o Erickson trabalhando, né? Então, não é que o Erickson tinha um planejamento exato do que ele ia fazer sessão após sessão. O que ele sabia era, ele tinha que fazer um convite para que a pessoa estivesse presente e criativa durante a sessão inteira, que as soluções surgiriam. Eu acho isso incrível, assim, né? Não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho isso muito massa, assim. Acho um pulo do gato, inclusive, de entender a hipnose ericksoniana, né? Mas vamos ler só mais esse parágrafo para fazer comentários finais e fechar nosso encontro, tá? Qual o valor de se utilizar a regressão como aspecto dominante nessa terapia? Enquanto estava lendo esse livro, tornou-se claro para mim por que Erickson tendia a tratar quase todo mundo como uma criança. Entendi subitamente porque, pelo menos nos seus últimos anos, ele parecia tão apaixonado por anedotas, adivinhas e jogos infantis. Sinto agora que ele provavelmente compreendeu, por meio do seu trabalho com pacientes adultos em estado regredido hipnoticamente, que é precisamente nesse estágio infantil, entre aspas, que estamos mais abertos a aprender, mais curiosos e mais aptos a mudar. A fim de intensificar a experiência de regressão do paciente, Erickson trabalhava consistentemente para criar uma ilusão convincente de que ele era, na verdade, uma pessoa mais velha falando com uma criancinha. Ele tinha a reação e a abreação infantis como experiências traumáticas e, por meio de discussões, guiava até o processo de reeducação. Como resultado, a criança, entre aspas, tinha novas experiências para juntar às suas lembranças, experiências positivas com um adulto atencioso e compreensivo, no caso, ou o próprio adulto ou o Erickson fazendo esse papel. Essas experiências corretivas de regressão, como a chamei, exerciam um efeito duradouro na paciente, mesmo depois dela voltar ao seu eu adulto. O que esse parágrafo diz, né? O que é que o Rosen apresenta para a gente? Que o Erickson percebeu que, de alguma forma, quando a gente está em algum sofrimento, nós estamos reagindo, trazendo reações infantis. E também que, na infância, nós estamos mais abertos a aprender a lidar com as situações, a ressignificar as situações. Então, é como se o Erickson constantemente se sentisse, quando estava fazendo uso de anedotas, ou adivinhas, ou jogos, constantemente se sentisse como um adulto conversando ou fazendo intervenções com uma criança, né? Mesmo que ali fossem dois adultos, né? Mesmo que ele estivesse atendendo um adulto. E a ideia é que essa infância ela viesse como um convite de despertar recursos para que quando, né, voltássemos para essa vida adulta, a gente voltasse mais empolgados com a vida, né? Mais empolgados enfim, com o nosso olhar infantil mesmo, né? Infantil não no sentido de infantil, de infantilizado, mas infantil no sentido de olhar as coisas com o primeiro olhar, né? Com aquela coisa também, foi um dos textos que eu li do Minha Voz Irá Contigo, né? Essa coisa de ver as coisas com os olhos de primeira vez, né? Isso é coisa de criança mesmo, né? A criança, ela abraça um sapo e sai por aí mostrando o sapo para todo mundo, porque para ela é bonita, é legal, ela não criou a referência de que sapo é sujo, de que sapo é venenoso, de que sapo faz mal, né? Então, esse olhar de primeira vez é uma coisa muito característica da nossa infância, né? Comentários, pessoal, como estamos com essa leitura até aqui? Isso, muito bem. Lembre-se. Muita informação, com certeza. E era lendo e lembrando das anedotas e das histórias Minha Voz Irá Contigo, né?
de quando ele trata, por exemplo, de chamar atenção rápida, que nem o da cara de canela, que era de uma criança emburrada, que não queria falar com ninguém. Ah, foi você que roubou, eu sei que foi você, e começa a criar realmente uma história do nada. A menina assim, começa assim, como assim, assustada? Eu roubei, eu não roubei não, você nem me conhece, né, e tá. Aí disse, não, mas foi você mesmo, cara de canela, né, por conta das sardas que ela tinha no rosto. Essa história de realmente de voltar para a infância, às vezes, eu estava matutando aí algumas partes, né, quando ele fala isso, daquele parágrafo que você até se prendeu, de que a intenção não é tanto o insight, mas é recordar que ao recordar, óbvio que você tem uma intenção, trazer essa pessoa lá para aquela situação para ela poder rever de novo, relembrar, ressentir algumas coisas e realmente ressignificar algumas coisas. Ou como ele fala, reeducar, né? O negócio é esse, como reeducar? Como é que você vai trazer a pessoa lá para o seu passado, lá para a sua infância, sei lá, vai que você teve um trauma realmente. É que nem eu recebi há um tempo aí, uma paciente, uma psicóloga tinha pedido para eu poder conversar com ela, e ela descobriu depois de, sei lá, 2, 3 anos que um bloqueio que ela tinha muito grande, de avançar na vida, de fazer um trabalho, depois abandonar, um sentimento de desvalia muito grande, e que foi por conta de um abuso infantil. A psicóloga me falou, eu, obviamente, em momento algum falei sobre isso, não questionei e ficava, né? Tipo, com rodeios, falando só em relação a que do passado, que realmente quando a gente é criança, a gente não sabe do que está acontecendo, mas tudo que aconteceu serve, né, para o aprendizado, para fortalecimento, e ela está onde ela está hoje, porque tanto foram as coisas boas como as coisas ruins construíram quem ela é hoje. E aí, de novo, mesmo que você tente voltar para a história, para essa fase infantil, que é um primeiro olhar, mas como é que você vai fazer a criança reolhar uma situação dessa, por exemplo? Reeducar. O negócio é esse. Ele não deixou essa parte clara. É muito importante, Tereza, lembrar que quando o Erickson fala realmente que não tem um roteiro, não tem um roteiro mesmo para o trabalho do Erickson. Então, a princípio, a gente pode pensar assim: ah, mas eu posso de repente fazer um exercício em que agora eu, como adulto, vou lá e sei lá, mato a pessoa que me agrediu, né? Eu afasto ele. Isso é uma solução que é um roteiro. E aí eu consigo pensar em diversos problemas em fazer isso, entende? Assim, então, quando a gente pensa em uma forma de reeducar, lembre-se que despertar recursos para que a pessoa lide com isso, né? Então, o incrível é isso, é que a gente vai trabalhando metaforicamente, vai trabalhando simbolicamente e, de repente, a pessoa te traz uma solução. Isso é e aí eu estou compartilhando o meu trabalho, né, com você. Isso é que eu acho legal, é quando a pessoa chega e diz assim: ah, Duma, eu estava em casa e estava lavando louça e de repente eu me lembrei de uma cena da minha infância que foi traumática para mim. Então, se a mente inconsciente entregou, é porque ela já se sentia preparada para isso. É diferente do que eu colocar ela em estado de transe e dizer: volte ao momento em que, né? Então, são movimentos diferentes, entende? Então, como seria se reeducar? Óbvio que a gente vai entender melhor ao longo do livro e também ao longo da formação, mas a ideia básica evitem a ideia de um roteiro, de pensar assim: ah, então quando eu trabalhar com pessoas que foram abusadas, eu vou fazer um transe em que eu vou levar ela lá de volta e vou pedir para ela abraçar a criança, tirar ela daquela situação. Não, não, não tem um roteiro. Esse pode ser uma saída possível para uma pessoa, desde que ela crie sozinha essa saída possível, né? Quando você impõe essa lógica, o efeito é completamente diferente na minha leitura. Existem métodos de hipnose que trabalham exatamente assim. Não, volte lá na infância, afaste o agressor, acolha a criança. Eu acho que quando isso vem de fora, isso pode causar, inclusive, efeitos colaterais, né? Então,
Eu não gosto de trabalhar assim. Às vezes, até a solução que a pessoa escolhe não é a melhor, entre aspas, para mim. A pessoa volta do estado de transe e diz assim: ah, Adamo, sei lá, eu fui lá e, e enfrentei meu pai e disse assim: por que é que você não estava aqui, né, na hora que isso aconteceu? Eu posso fazer uma leitura disso como um sentimento ruim, por exemplo. Mas se foi uma mente inconsciente, se foi a mente inconsciente quem oportunizou isso, se ela simbolizou dessa forma, quem sou eu para discutir com um recurso que a mente inconsciente dela trouxe? Então, é mais ou menos esse caminho. Eu não diria a ela, vá até seu pai e enfrente ele. Mas se durante o movimento de transe, se durante o exercício, se durante a metáfora, ela simbolizou assim, ótimo, vamos trabalhar com isso na próxima sessão. Né? É esse o detalhe, assim, a reeducação seria nessa linha. Né? O que a gente despertaria de recurso e como que a gente vai trabalhando com o que vai se manifestando de acordo com as intervenções que a gente vai fazendo. Adamo, pegando aqui o gancho da Teresa e o seu, em Uhum. relação o Milton Erickson, né, inclusive do livro anterior, dele levar a pessoa à infância, essa regressão. Bem, no meu entendimento, ele leva para esse lado, porque, né, eu me recordo que ele dizia, levará ele a uma viagem, essa viagem, vamos dizer que aquela criança sentadinha lá na sala de aula, e minha voz irá contigo, e minha voz se tornará como a voz dos seus pais, como a voz dos seus professores, tal, 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 todo aquele blá 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 dele. Bem, o que acontece? A criança e a dificuldade que ela tem no aprendizado das letras, né, dos símbolos, dos números, está mostrando ali para o adulto, e que quando ele está em forma de criança, né, no pensamento de criança dele, em transe, vamos dizer dessa forma, ele começa a perceber que existe uma dificuldade, mas depois que aprende, se torna tudo mais rápido. Aquilo ali que ele está tentando implantar na terapia, né, que inicialmente é difícil, vai se tornar fácil, né? Que ele é como se ele estivesse ali na forma de criança, ele aceitar mais as autoridades, né? Não ser tão resistente com o senso crítico, né? Então eu vejo que por esse motivo que ele leva lá para a infância, né? Que é para poder vencer o senso crítico e poder fazer o trabalho dele, plantar a sementinha lá. Isso, plantar a semente para a mente inconsciente absorver. É essa ideia mesmo. Né? Ok. Pessoal, pedi só para a gente registrar, né, esse primeiro encontro. Então, se Thelma puder aí abrir a câmera também. Essa não vai ser publicada não, tá? É só para a gente registrar mesmo. Olha só, quase 11 horas e a gente está aqui, ó. Né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, feito. E aí, a princípio, sim, a princípio a gente mantém, né, esse dia e horário, como combinamos, e aí a gente vai avaliando o formato, tá? Mas é isso. O PDF está lá no nosso grupo do Telegram, né? Eu acho que eu vi uma mensagem do Wagner, foi Wagner, aqui enquanto eu estava falando com vocês. O Tá no mesmo grupo, grupo do Minha Voz Irá Contigo? não, da formação, Certo, certo, ok. viu? Da formação. É só, na formação, inclusive, está fixado lá, tem mensagem fixada. Aí tem o Homem de Fevereiro, que é o PDF desse livro, viu, Wagner? E aí é isso, pessoal. Tenham um ótimo descanso, uma ótima semana. E terça que vem a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Até lá.